todo dia, é muito bom. Sim. Bacana. Não, professor, eu que agradeço pela sua disponibilidade, tirar um tempinho da sua agenda, que eu sei que é corrida, para estar aqui com É, com a gente. Eu acho que a gente pode começar, professor, 6h14. beleza? É, boa noite para todo mundo, obrigado pela presença. Hoje um dia mais do que especial, o professor Philip Doyle dispensa comentários, assim, um professor de trompa e trompista incrível. Eu tive a honra e o prazer de ser aluno do professor Philip, e desde pequeno, né, professor? Quando eu tinha 6 meses de trompa, eu já tive essa sorte, esse privilégio, que foi estudar com o professor Philip. É assim, uma pessoa que eu tenho um carinho e uma admiração eterna e imensa. Agradeço muito o professor, né, por ter disponibilizado um tempo para estar aqui conosco. Bom, professor Felipe, todos conhecem, né? Professor da UFRJ, solista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, solista da Petrobras Sinfônica, já atuou em diversas orquestras. Professor, muito obrigado para a gente bater esse papo sobre trompa, sobre vida, enfim. E queria que o senhor desse suas considerações iniciais, por favor. Bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite e posso complementar que você nunca foi pequeno, você sempre foi grande. Então, e foi, nossa, eu tenho que dizer para todo mundo, Igor era impressionante quando começou trompa, porque ele tocava tudo na trompa em Fá. Ele só tinha a trompa em Fá, tocava tudo, concerto de Strauss, Mozart, tudo na trompa em Fá. Olha o resultado que deu aí, tá? Né? Muito bom. Você podia ter continuado na trompa em Fá, né? Comprar uma dupla vienense e lançar a moda aqui no Brasil, né? Obrigado. Certamente você ia arrebentar em qualquer trompa. Muito bem, legal. Então, hoje eu pensei em falar um pouco sobre plano de estudo, aquecimento, preparação, o que faz o trompista progredir e tocar bem, e o que faz o trompista não sair do lugar também, né? Porque estudar não quer dizer que estudando 8 horas por dia não quer dizer que você vai melhorar, você pode piorar. Se você ter um método não muito eficiente, só pelo fato de você estudar muito, não quer dizer que você vai melhorar. Você pode até ficar frustrado e desanimado. Então, é bom a gente ter um plano para seguir. E esse plano pode ser muito diferente, muito distinto para cada pessoa. Eu toco trompa há quase 50 anos e vou dizer que eu já conheci trompistas excelentes que não aquecem e não estudam muito, talvez agora. E tem trompistas excelentes que sempre estudaram muito e tem um esquema de aquecimento rigoroso e muito planejado, e às vezes é o mesmo aquecimento igualzinho há 40 anos e eles não mudam, não querem mudar, têm que fazer, estão viciados no aquecimento. São dois extremos, né? Trompistas que não aquecem e trompistas que aquecem de uma forma quase religiosa. Talvez os extremos em tudo na vida, né? É bom evitar, porque o risco da gente não ter uma certa preparação antes de tocar um ensaio, ou um recital, uma gravação, pode funcionar por algum tempo para alguma pessoa. Mas assim que tiver um problema de dente, ou às vezes forçar a embocadura, né, tocar assim frio, entre aspas, sétima de Beethoven, de repente, às 9 da manhã, pode funcionar como também pode não funcionar. E uma pessoa que não está acostumado
em se preparar, em aquecer, fazer exercícios para deixar o corpo e a musculatura e a mente, a cabeça preparado para os desafios do dia, talvez essa pessoa não esteja preparado para resolver problemas que eventualmente todo trompista possa vir a ter. Dennis Brain, como todos sabem, era um trompista fantástico e muito natural e nunca teve problemas em tocar. Mas ele morreu muito jovem, né? Vamos imaginar Dennis Brain com 50, 60 anos, talvez, se ele tivesse vivido tanto tempo, ele teria tido problemas com dentes ou com embocadura. A embocadura dele era bem... não era muito normal, vamos dizer, né? Uma embocadura que você vê poucas pessoas usando uma embocadura desse tipo. Então, a gente nunca sabe, né? A gente tem que estar preparado para qualquer eventualidade. E quanto mais a gente conhecer sobre nosso instrumento e sobre como funciona a musculatura, é bom saber para resolver problemas depois. Talvez pessoas... Eu já fiz acupuntura na embocadura e na boca, porque eu estava com problemas que depois descobri que eram problemas de dentes, mas eu não sabia. E isso me ajudou muito. Então, a gente precisa de um pouco de conhecimento para resolver problemas. E se você está acostumado em obedecer a um certo padrão de aquecimento, o plano de estudo, a gente acaba tendo mais sensibilidade e talvez um pouco mais de sabedoria para corrigir certos problemas, ou certas manias, ou certos defeitos que podem aparecer ao longo da nossa jornada, né? A nossa carreira musical. Eu também, ao longo da minha carreira, eu fui mudando um pouco a minha maneira de estudar. Antigamente eu estudava muito mais, mas com menos sabedoria. Mas eu sempre fui um trompista que precisava aquecer antes de tocar. Eu gostaria de ter sido um trompista que não precisasse dessa preparação antes do ensaio ou antes de um estudo mais prolongado. Então, para mim, se eu não aquecer de uma forma adequada, eu tenho dificuldades em tocar. Não propriamente tocar na hora, mas depois a minha embocadura sente um pouco estranho, assim, um pouco, às vezes, dura, né? E eu sinto que a boca não está normal. Agora, precisa ter coragem de tocar a quarta de Bruckner sem aquecer e chegar no palco e primeira nota, né? Qualquer um que vai entrar, isso vai muita coragem. Olha, eu conheço pessoas que fariam isso, né? Talvez é um jeito de não esquentar a cabeça com aquela primeira entrada, assim, né? Que tira o sono de muitas pessoas, inclusive meu sono também. Então, a gente precisa facilitar o que é difícil. Trompa é um instrumento traiçoeiro, né? Nenhum trompista pode dizer 100%, eu não vou errar. Hoje, vou arrasar, eu não vou errar. Pode até dizer isso, mas ele sabe, no fundo, uma coisinha pode acontecer. E isso é diferente de outras carreiras e outros instrumentos, né? Como vocês sabem, trompa pode estar bem e, de repente, a trompa dá uma mordida e a gente escroca uma nota né, ou cansa e não consegue tocar como a gente gostaria. Então, uma preparação
de exercícios, teoricamente, deve nos ajudar, né? E é importante a gente pensar um pouquinho em que nos ajuda a tocar melhor. Como eu falei no início, não quer dizer, estudando 8 horas por dia, não quer dizer que você vai melhorar. Você vai fazer 2 horas de escala, no dia seguinte sua boca pode estar horrível. E aí, o que adianta? Entendeu? Ou ficar tocando nota longa durante 40 minutos e dó agudo e dó grave, não sei o quê, e 2 meses depois está com distonia muscular e não toca mais. Então, sem ficar paranoico, precisamos pensar um pouquinho, ao invés de apenas tirar a trompa e sair tocando, achando que hoje está ruim, mas tudo bem, amanhã vai estar melhor. Hoje está bom, eu vou tocar 6 horas, vou tocar segundo de Strauss 4 vezes. Aí no dia seguinte, a boca está horrível. Então, com experiência, a gente consegue perceber o que funciona para a gente e o que não funciona. E eu acho que o músico em geral, ou pelo menos a maioria dos trompistas, a melhor coisa é aprender como ser seu próprio professor. Você precisa saber o que funciona para você. Se é dormir muito, dormir pouco, tomar cerveja depois de um concerto, o que for, né? Tomar remédio para tocar, sei lá, mas tem que descobrir o que funciona. Não adianta ficar tocando sem funcionar. A embocadura, às vezes, é uma coisa assim horrorosa. Como eu falei, a embocadura do Dennis Brain, depois vocês procuram na internet para ver, era muito estranho, né? Vocal muito pequeno que entrava dentro dos lábios e não dentro dos lábios, só dentro dos lábios, mas dentro da boca. Os dentes dele eram muito para dentro. Então a embocadura meio que entrava dentro da boca. Nem dava para ver, era muito estranho. Mas ele tinha muita facilidade. E tem gente que tem uma embocadura teoricamente perfeita, né? Simétrico e aquela medida que se diz melhor, né? de 1/3 embaixo e 2/3 em cima, uma embocadura perfeita, mas não toca. Como é que se explica isso? Então, complicado, né? Além do mais, a gente não consegue nem ver dentro da boca, nos dentes, quando a gente está tocando, né? Então, é muito complicado a gente analisar essas coisas. Quando o violinista olha para os dedos, pode ver a posição do corpo e do braço e tal. O pianista também consegue ver, mas o trompista não consegue ver. Não consegue ver o pulmão, não consegue ver os dentes quando está tocando, né? Não consegue ver o que está acontecendo dentro da boca, a não ser que você tenha facilidade de fazer aqueles exames que a Sarah Willis fez na Alemanha, né, como é que chama aquele negócio lá do raio-x lá da boca Raio-X. e tal, mas não é prático, não pode fazer isso toda hora, né? Claro. Então, vamos falar um pouco o que funciona para a gente quando a gente toca. É o ar vibrando os lábios. Basicamente, é só isso. Então, o que a gente possa fazer para facilitar isso, a gente precisa fazer. É um corpo relaxado, pouca tensão, uma vibração eficaz e um fluxo de ar constante e eficiente. Esse é o primeiro passo. E, às vezes, para a gente começar nosso dia e começar nosso estudo, isso é o principal. Não precisa necessariamente fazer um monte de malabarismos e flexibilidade e notas agudas e tal. A gente precisa elaborar um jeito de assoprar de uma forma eficiente para essa parte aqui vibrar de uma forma eficiente. E
né, a gente pode analisar 1000 aspectos da embocadura, mas aí com isso a gente vai ficando preocupado e paranoico e tal. Eu acho que a melhor coisa é a gente simplificar. Não adianta você ter uma embocadura perfeita, simétrica e com a mesma pressão aqui, os dentes alinhados, tudo mais, quando não funciona, né? Alguma coisa tem que ser ajustada. Então, eu gosto quando eu começo a estudar, normalmente de manhã cedo, eu gosto de fazer exercícios muito simples, muito fáceis, entre aspas, né? Nada de muito agudo, nada de muito grave, nada piano demais, nem nada forte demais, nada de extremos. Às vezes com vocal, para estabelecer uma vibração boa, e chegamos ao ponto, talvez, de falar nesse tópico de o que é melhor, flexibilidade ou nota longa. Nota longa é muito bom, flexibilidade é muito bom. Mas, às vezes, se a gente começar o dia com muitas notas longas, a embocadura fica dura, fica rígida e presa antes da gente ter antes da gente começar o estudo propriamente dito ou o ensaio qualquer. Então, precisamos ter um pouco de cuidado para não exagerar em notas longas no período de aquecimento. Se é que o trompista quer assumir que ele quer fazer um aquecimento. Talvez um dos defeitos de um aquecimento planejado é de deixar o trompista paranoico e preocupado e achando que ele não consegue tocar se ele não aquecer. Então, é importante não ficar viciado num determinado aquecimento. De vez em quando, sim, começa um estudo sem aquecer muito. Eu acho que o trompista deve ter a habilidade de tocar bem sem aquecer, mas não pode ser regra de você acostumar de nunca aquecer antes de tocar. E também não ficar viciado num determinado aquecimento e achar, eu não consigo tocar hoje porque o meu ônibus atrasou, eu não aqueci, então eu não vou tocar porque eu não aqueci. Você também não pode ter essa atitude. Não sei se vocês já leram esse livro. Ainda não, professor. É do. É do antigo, o Fergus McWilliam, durante muitos anos, a segunda trompa, a quarta trompa da Philharmonic de Berlim. Ele foi professor da Sarah Willis e de outros, e um professor bem conceituado. Ele é um dos trompistas que não aquece, pelo menos de exercício. Aquece aqui, sim, mas ele não aquece para tocar. Mas é um trompista muito experiente e sabe o que está falando. E ele acaba de se aposentar no Philharmonic de Berlim. Ele tem, vale a pena procurar. Esse livro eu acho que existe já em espanhol, português não, mas vale a pena ler, é interessante. Ele tem umas ideias interessantes. Eu lembro. E uma é justamente não ficar viciado num aquecimento, num plano de estudo, achando que você não pode tocar porque você não aqueceu, ou não estudou e não fez aquela, sabe, igual escovar os dentes, né? Não consigo, eu não escovei os dentes, não posso, não sei o quê. Não, eu não posso fazer isso, não tomei banho, sabe? É um ritual assim que claro que pode, só não sempre, né? Não todo dia. Então, tem que ter um pouco de bom senso nessa história. Agora, eu vou comentar uma coisa engraçada que talvez antiético da minha parte, que no livro todo ele fala que não precisa aquecer, besteira, porque não tem necessidade. A musculatura é bastante forte, tal, não tem problema de machucar a boca e tal, enfim.
Mas aí tem um vídeo na internet falando de Bruckner e tal, né? E ele fala assim, não, esse trecho sempre me preocupou, porque é chato, é uma entrada muito chata no início da sinfonia, quando a gente não aqueceu ainda. Então, não aqueceu ainda porque você não aquece. Então a solução é aquecer antes. Então, se perturba tanto, então é melhor se preparar um pouquinho antes, né? Então, mas eu concordo que não pode ficar paranoico assim, dizer assim, eu não consigo tocar hoje porque eu não tive tempo de estudar antes, eu não aqueci, e, pronto. Então, mas o trompista não vai longe se ele só tira a trompa da caixa do estojo e fica ensaiando o dia inteiro. Eu toquei muito o dia inteiro, legal. Isso não quer dizer que você vai melhorar. A gente precisa de um estudo detalhado, mais criterioso, observando aspectos e técnicas que a gente não tem tempo de fazer quando a gente está tocando oitava de Bruckner ou Tiroli de Spiegel na orquestra. Entendeu? Você não pode ficar pensando em bocadura quando você está tocando Dom Juan. Não tem como. E uma coisa que eu gostaria de falar também, nosso cérebro funciona de várias maneiras. Quando a gente está analisando o que está acontecendo no nosso corpo, você está fazendo um exercício de arpejo e está pensando, não, esse jeito é um pouquinho melhor e não sei o quê, e a língua está assim, está assado e tal. Quando a gente está pensando dessa forma, o cérebro não consegue pensar de uma forma artística, de projetar frases, de cantar frases. Ele funciona de uma forma, o cérebro funciona de uma forma artística de interpretar, sim, mas não junto com o fator analítico de analisar a musculatura e a posição do bocal e não sei o que está acontecendo com os dedos. Precisa separar essas coisas. Quando a gente está fazendo música, está tocando Noturno de Franz Strauss, você não pode estar pensando em embocadura e a posição da mão direita, não, e o ombro está assim. Não funciona assim. Tem que ser mais simples e mais natural. Sim, quando a gente está aquecendo e fazendo plano de estudo de escalas, notas longas, e arpejos, e frulato, enfim, essa é a hora da gente ficar analisando o que funciona melhor. Por que a nota tem uma ressonância melhor do que a outra? Porque a gente ajustou a embocadura, respirou de um jeito diferente, usou ar mais grosso, mais quente, mais rápido, mais fino, enfim. Então, é bom a gente estabelecer um tempo durante o dia para a gente analisar um pouco as coisas básicas da nossa técnica. A embocadura está legal, a vibração está legal e, principalmente, a nossa respiração está eficiente. A gente consegue tocar com muito ar, fazer frases longas, sem tensão aqui, sem muita tensão no corpo, sem empurrar assim, e tocar na maneira mais eficiente possível. Todos nós queremos tocar até a idade do Vince de Rosa, né? Grande trompista que acaba de completar 100 anos. E até pouco tempo atrás, com 80 e tantos anos, ele ainda estava gravando filmes como Primeira Trompa nos estúdios de Hollywood. Por quê? Ele sabe tocar, sabe estudar. E cadê o método dele? Depois eu boto. Eu não sei se vocês conhecem um livro sobre a vida dele e que tem vários exercícios de preparação, de estudo. Eu acho que eu não conheço, professor. Chama Carved in Stone. Foi feito por um aluno ou um colega dele. Eu devia ter separado isso, eu esqueci. Vale a pena. No final do livro,
deve ter uns 20, 25 páginas de exercícios básicos que ele fazia sempre. Então, ele era muito metódico. Era um trompista acostumado a tocar 3 sessões de filme todo dia. Muito preparado, né? Tocando Tubarão, Rocky, 1, 2, 3, sei lá quantos que ele gravou, esses filmes todos, ele que era a primeira trompa, repetindo aquelas gravações, aqueles takes, sempre, né? E dizia que ele não errava nada. Todo dia fazia isso durante não sei quantos anos. E, claro, ficou rico e muito admirado pelo mundo trompístico. Mas por quê? Ele se organizava, estudava, ele tinha um método que fazia ele tocar bem e tocar de uma forma muito eficiente. E teve essa carreira tão longa, talvez a mais longa de todos os trompistas, né? Que ele tocou mais de 60, 70 anos. Impressionante. Então, é a nossa meta de tocar bem e tocar fácil e tocar eficiente. Então, eu recomendo que todo mundo comece a pensar um pouquinho em aquecer da forma mais eficiente possível e planejar o nosso estudo. Pode ser 3 sessões por dia, ou, antes de começar cada ensaio ou concerto, um pequeno aquecimento, para checar se está relaxado. Quando a gente fica nervoso, a gente fica tenso. Antes de tocar, relaxa um pouquinho, faz os exercícios de respiração, sabe? Fica quietinho, pensa um pouquinho. A gente precisa tocar de uma forma eficiente e tranquila. Tocar bem pode ser muito simples. A gente que gosta de complicar as coisas, ficar falando de instrumento, de vocal, eu vou fazer isso aqui, não sei o quê. Não precisa ser tão complicado assim. Eu já conheci tantos trompistas bons que eu perguntava, né, aquelas perguntas de sempre. E que vocal que você toca, que você usa assim? E o cara fala assim, não sei. Eu uso esse vocal há 30 anos, nem me lembro que número que é, que marca que é. E nem por isso que ele está tocando bem ou, né, melhor ou pior. Porque é um detalhe só, né? E às vezes um trompista é excelente, ele tem um instrumento ruim, mas está acostumado com aquele instrumento, faz parte dele e toca bem com aquele instrumento que está acostumado, 30, 40 anos tocando com o mesmo conjunto, né, de vocal e trompa, e acaba acostumando com os problemas do instrumento que todos têm, a gente sabe. É isso. Então, vamos falar um pouco do que eu gosto de estudar. Não, eu não estou impondo de jeito nenhum. Mas o que funcionava para mim, já não está funcionando muito hoje em dia. Funciona Mas muito bem. Pode, com eu certeza. continuo tocando, assim. Então, eu gosto de fazer exercícios bem simples. Não sei se vocês conhecem os aquecimentos do Michael Thompson. Sim. 3 aquecimentos bem simples, bem básicos, assim. Começa com notas longas na região média, pequenos arpejos, coisas fáceis, não muito grave, não muito agudo. Só para começar a soprar e analisar um pouquinho como está funcionando a embocadura daquele dia. E aos poucos a gente vai tocando um pouquinho mais de escala para articulações, enfim. E eu acho que um aquecimento assim não deve durar muito. 10 minutos já dá para tocar normal, né? E a gente pode ir para um ensaio ou para um concerto com um pequeno aquecimento, tocando a região média e aos poucos expandindo esses exercícios para o agudo e grave, talvez um pouco de escala e arpejos. Mas, ao meu ver,
Esse é meu jeito. Nada de estressar a embocadura, nada de tocar forte demais, nada de tocar agudo. Isso não funciona para mim. E eu sei que tem trompistas que podem tocar já forte, já que é tocando dó agudo, o sétimo de Beethoven, ou sei lá o que. Maravilha, eu queria ser assim, mas eu não sou, eu nunca fui. Eu preciso tocar exercícios mais leves para depois, para a embocadura acordar. Como atleta, né? Um jogador de futebol, ele pode até entrar em campo, no campeonato, e jogar muito bem sem aquecer. Mas ele também pode se machucar, né? Pode ter um problema muscular, como o trompista também pode ter. A gente nunca sabe se vai ter uma distonia amanhã, porque, sei lá, a boca estava fria ou pegou calor e o ar-condicionado, de repente, eu não sei, a gente não sabe. Distonia acontece com grandes músicos e é difícil a gente prevenir isso. É um perigo, né? Então, a gente precisa, eu acho que precisa preparar de uma forma, é uma espécie de alongamento antes da gente tocar. Bom, eu vou falar um pouco do que eu uso nas classes, na classe de graduação na universidade. Eu gosto muito de estudar os 50 exercícios preliminares para o aluno jovem, o trompista jovem do Barry Tuckwell. Exercícios da trompa em Fá, que, ao meu ver, ajuda a gente a ter uma sonoridade boa, precisão de ataque, de pontaria, né? Acho que a trompa em Fá exige uma pontaria que as outras trompas nem sempre exigem da mesma forma. Então, todo dia eu faço um pouco desses exercícios, 50 exercícios primários, né, para o trompista. São simples, mas não são fáceis. Se você tocar mal, se você respirar mal, se você tiver uma embocadura ineficiente e tenso, você não consegue tocar esses exercícios com som bom. É muito importante a vibração, o que a gente faz entre uma nota e outra, a ligação de uma nota e outra, seja articulado ou seja ligado, legato. E nesses exercícios de Tuckwell ou do Thompson também, a gente aprende a pensar um pouco o que acontece quando a gente sai de uma nota e entra uma outra nota. Prevalecer essa vibração aqui e valorizar o fluxo de ar eficiente para ligar uma nota com a outra. E não usar a língua para articular tanto. É mais o fluxo de ar que deve ser o fator mais importante. E usar a língua para acabamento e não para a produção do som. É muito importante não deixar a língua interferir tanto no fluxo de ar. Quando a gente articula, a gente está interrompendo o fluxo de ar. Então, é de bom senso interromper o menos possível. Senão, quando a gente prende a língua aqui, o que acontece? Fica tenso aqui. É uma válvula, né, que prende o ar. E quando a gente prende o ar, fica tenso. Então, o ar sempre mexendo. Entra e sai, entra e sai. Não deixa o ar preso. E não deixa a língua atrapalhar o menos possível esse fluxo do ar.
Acho que isso é muito importante. E isso é bom treinar quando a gente está fazendo os exercícios básicos. Como eu falei antes, não adianta você ficar pensando nessas coisas quando você está tocando concerto de Glier. Não vai funcionar. Ou você vai ficar analisando os problemas técnicos. Ninguém está querendo saber, a plateia não quer saber se você está pensando no dente, na boca, não sei o que, quando você está tocando. Você sim, quando você está tocando, você tem que projetar melodias, né? Cantar e pensar de uma forma musical. Então é bom separar essas coisas. Tocar é uma coisa, estudar é outra. Quando a gente estuda coisas básicas, aí sim é hora de pensar em como fazer. E sempre tenta melhorar sempre. No dia seguinte tem que ser melhor do que hoje e melhor do que ontem. E com esses estudos básicos, acho que ajuda a gente a ter uma preparação, uma base para melhorar. E eu acho que cada trompista deve experimentar com várias técnicas para aprender a ser seu próprio professor. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. Tem gente que toca horas com vocal e funciona. E tem gente que acha que faz a embocadura ficar preso e cansado. Tem gente que gosta de estudar frulato e pode funcionar muito bem. Para outros já não funciona tão bem. Mas acho que o trompista precisa ter uma série de opções para experimentar, para descobrir o que funciona para ele. Então, depois dos exercícios do Tuckwell, eu faço escalas, né? Tem um método que eu gosto muito, que é um pouco avançado, talvez para alguns trompistas mais iniciantes, que é o método do Singer. Joseph Singer era um dos primeiros trompas da Filarmônica de Nova York, na época do James Chambers. Eu acho que ele revezava com Chambers. E ele escreveu um método muito apreciado nos Estados Unidos de como é que eu vou traduzir isso? Condicionamento de embocadura, talvez. Embouchure building. E tem exercícios bons para fortalecer a embocadura. Exercícios de arpejo, muitos exercícios de escala, que são bem exigentes. Mas, para mim, não funciona como exercício de aquecimento. São exercícios bem pesados. E eu não gosto de fazer muito desse tipo de exercício quando eu tenho um dia longo com vários ensaios e concertos. Então, um dia que eu tenho muito trabalho, vários ensaios e talvez um espetáculo, eu gosto de fazer um aquecimento muito leve e funciona para mim. Um dia mais tranquilo, com poucos ensaios ou nenhum ensaio, aí sim eu faço os exercícios do Joseph Singer. Então, talvez sejam meus livros que eu mais uso. Eu estudo muito Farkas, aquecimento de Farkas, mas não propriamente como aquecimento, mas com exercícios já com a boca um pouco mais flexível. Mas eu reconheço que os exercícios do Farkas são bem exigentes e fazer aquela sequência toda é um pouco pesado para fazer todo dia, né? Eu já fiz, mas hoje em dia eu faço menos. Talvez um exercício da série toda. É isso. São esses 4 métodos, basicamente, que eu uso para problemas técnicos. Michael Thompson, Barry Tuckwell, Joseph Singer e o Farkas. Vamos falar um pouco de estudos
nosso famoso Copras e Maximo Alfonso, que todo mundo praticamente estuda, às vezes não sabe por quê, mas estuda, porque está, né, fulano fala, tem que fazer, e está no currículo da faculdade, tem que fazer. Mas são obras né, muito respeitadas. Mas também, claro, tem outras. Eu não sei se vocês conhecem os métodos do Emanuel Kautsky, um trompista tcheco. Vale a pena conferir. São um pouquinho difíceis de achar, mas ele escreveu exercícios 10, dos exercícios mais simples, até os estudos heróicos, que realmente são exercícios bem complexos e bem heróicos, né? Tem de tudo, agudo, grave, rápido, lento, bem exigentes. Mas musicalmente são exercícios excelentes, trabalha em tonalidades que nem sempre a gente está acostumado a tocar e compassos compostos e compassos um pouco mais complicados que a gente está acostumado quando a gente estuda apenas copras. Vale a pena dar uma conferida. Emanuel Kautsky, dá uma procurada no Google depois, vale a pena conferir. Se alguém não achar, dá um toque para mim que eu posso te orientar em relação a esses métodos. Aliás, são métodos que o próprio Fergus McWilliam, do livro, ele gosta muito desses exercícios. Musicalmente, muito mais interessantes do que Maximo Alfonso e Copras. Aí eu gostaria só de falar um pouco sobre Copras. George Copras, quem foi esse cara? Trompista. Ele escreveu seus estudos, 60 estudos para trompa grave e 60 estudos para trompa aguda. Quase ninguém usa os estudos para trompa aguda, mas existem 60 estudos para trompa aguda. Esses que a gente está acostumado são os estudos para trompa grave, os 60 estudos. E eu vou dizer também que quando ele publicou esses estudos, não tinha nenhuma indicação de transposição. A edição com as transposições foi feito depois por um trompista chamado Friedrich Gumpert. Ele que começou a colocar as transposições, que se usa até hoje. Agora, quem é mais ambicioso pode procurar essa edição, que além dos estudos do Copras, tem algumas coisas do Galay e do Chantal. Chantal foi um grande trompista vienense, grande pedagogo, que também tem um método muito bom que vale a pena conferir. Mas essa edição é mais completa. Por quê? Ele corrigiu as notas erradas que tem na edição do esse que a gente conhece, que é do Calmas, né, que você pode baixar na internet. Mas cuidado, tem nota errada nessa edição. Essa outra que eu te mostrei é corrigido. Mas é difícil de achar e a ordem é diferente, as transposições diferentes. Às vezes confunde, né? Quando o professor pede um número e o aluno tem outra edição, aí fica uma bagunça assim. Como meus alunos podem atestar, que às vezes eu peço da edição errada e eles ficam confusos. Estudar com metrônomo. Esses exercícios do Copras e Maximo Alfonso, com certeza, é importante estudar com metrônomo. E não é para ter uma base, um guia, não. Tem que ser junto com o metrônomo. Não sei se vocês estão se saindo bem nessas gravações do a capela e
esses outros aplicativos que tem na internet para a gente gravar vídeos, para não ficar louco tocando sozinho em casa. Pelo menos a gente está produzindo, fazendo vídeos e postando algumas coisas, às vezes bem feito, às vezes não. Mas é um ótimo estudo para tocar com clique. E quando quem está acostumado em gravar em estúdio, você tem que tocar com clique, tem que ser junto, e não mais ou menos junto. Junto é junto. Então, eu recomendo estudar esses exercícios e escalas também com metrônomo. Às vezes com metrônomo, às vezes com subdivisões, de várias maneiras, e às vezes sem metrônomo também, para a gente não ficar viciado em metrônomo, né? Tem que estudar de várias maneiras. Eu acho muito importante isso. E quando a gente estuda copras, por exemplo, principalmente nas transposições, tem que estudar devagar, solfejando, acostumando com as notas, e não apenas tocando de qualquer forma, que a gente acaba chegando no terceiro, quarto compasso, aí para, porque ou aí volta do início, aí faz de novo, aí para no quarto compasso e volta do início. Depois de 15 minutos, a gente está frustrado e irritado e não chegamos a lugar nenhum. Num exercício de Copras ou Maximo Alfonso, dá uma olhada na parte, vê os pontos principais, os pontos mais complicados, isola esses compassos ou essas linhas e começa a estudar nas partes mais difíceis. Depois, estuda de trás para frente. Vai adicionando os compassos que vêm antes desses trechos difíceis. Porque, às vezes, um compasso difícil é justamente difícil porque a embocadura está cansado, porque é no final de um exercício. Então, estuda o trecho complicado e vai de trás para frente, somando os compassos que vêm antes, até você chegar no início. Dessa forma, você estuda justamente o trecho complicado, o compasso complicado, o linha complicado, muito mais vezes do que o início. Se a gente volta sempre do início, aí a gente para no trecho que não sai. Aí volta do início, aí não, fica andando em ciclos, aí não resolve nada. Então, precisa ser um pouco mais prático, um pouco mais inteligente em relação ao estudo desses métodos, seja Copras, Galay, Miller, Maximo Alfonso, enfim, Schuller, são tantos, né? Tenta isolar os trechos mais complicados, estuda devagar. Se tiver intervalos muito complicados, faz a oitava abaixo, para o ouvido acostumar com os intervalos, para depois fazer na altura certa. Se você fica repetindo a mesma coisa sempre, a embocadura cansa, a cabeça cansa e a gente fica frustrado. Então, estuda talvez oitava abaixo, até acostumar com os intervalos. Aí a nossa pontaria vai ser melhor quando a gente toca na altura certa. Estuda sim, com várias articulações e com várias transposições. Eu gostaria de falar rapidamente sobre articulação. Eu vejo muita gente alterando, distorcendo o ritmo por causa de articulação diferente. Se você tem uma sequência de semicolcheias, só porque a gente está tocando legato, não quer dizer que vai alterar o ritmo, porque a gente tem uma articulação de duas em duas, ou duas notas ligadas e duas staccatos. Então, muito cuidado para não alterar a pulsação do ritmo por causa da articulação. Então, por isso que é bom estudar com metrônomo e estudar em várias articulações. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, seja aluno ou profissional, ao meu ver, a maior qualidade da trompa é o som. Quanto melhor o som, mais
atraente a trompa vai ser. Não é tocando milhões de notas que o leigo vai ficar impressionado. O flautim, clarinete, flauta, enfim, sempre vai tocar mais notas do que a gente. O que impressiona é o som, né? São as melodias de Brahms, de Bruckner, de Mahler, enfim, essas grandes melodias, Tchaikovsky, claro. Esse é o ponto principal da trompa. Então, estuda sempre pensando no melhor som possível. Respiração tranquila, uma vibração eficiente para produzir ressonância no som. E quando a gente tem um exercício como o Copras, e a gente precisa melhorar o nosso som, estuda legato. Quando a gente toca legato, o nosso som normalmente é melhor do que quando a gente toca staccato, ou notas muito separadas e muito secas. E estuda legato. Quando a gente toca articulado, a gente precisa ter a imagem do som bonito aqui e aqui. Quando a gente toca staccato, ter a mesma qualidade de som. E não um som magro e beliscado e pobre. Notas curtas demais, magras demais, não só perdem qualidade sonora, mas perdem qualidade de afinação. A gente não consegue distinguir tão bem a afinação de uma nota muito magra. Então, pensa um pouquinho quando estuda os exercícios como, principalmente Copras. Estuda, em primeiro lugar, legato, porque isso estabelece a melhor som possível e também ajuda a gente a respirar melhor. Quando a gente toca muito staccato e muito articulado e estuda apenas isso, a gente começa a ter um equilíbrio entre o ar e a língua. E a gente começa dando mais valor para o staccato triplo e duplo, triplo, frato, enfim. E a gente acaba pensando mais na língua e na articulação e esquece do ar, esquece do som. Daqui a pouco o nosso som está inferior, porque a gente está preocupado em fazer staccato triplo o mais rápido e mais claro possível. Então, tem que haver um equilíbrio entre essas coisas. Então, em primeiro lugar, legato, fluxo de ar, corpo relaxado. Depois, estuda as articulações e, em último lugar, staccato mais seco. Porque tem um perigo da gente estudar uma forma muito articulações bem secas e perder a nossa sonoridade bonita. Então, pensem um pouco nisso. Vocês conhecem o livro de estudos técnicos do Brophy? Esse eu não conheço, professor. Ele aborda certos problemas, assim, como Boucher, O como Daniel conhece. região aguda, Boucher, ataque, enfim, vale a pena conferir. Eu posso postar isso para vocês depois. Por favor. E Professor... são tópicos específicos. Phil, esse é o livro que é de estudos técnicos, não é? Isso. Uhum. É bom, porque ajuda a gente a isolar certos problemas, né? Treinado, às vezes, o aluno tem dificuldade, né? Treinado, às vezes, é uma coisa natural. O trompista tem facilidade ou não, né? Agora, é sempre bom estudar treinado, porque é um derivado da flexibilidade que a gente faz no nosso estudo diário. Deveria fazer, né? E, para mim, sempre foi uma dificuldade fazer o treinado no final de uma frase longa, em que a embocadura vai cansando e vai ficando mais preso, mais engessado. Aí o treinado
labial, estou falando, treinado labial começa a ficar mais difícil quando o lábio está cansado. Então, eu sempre penso num trecho. Por exemplo, concerto de Mozart, que termina uma frase, normalmente no final do primeiro movimento, tem um trinado no final. Então, estuda aquele compasso do trinado, depois, como eu falei nos outros exercícios de Copras e tal, vai adicionando os compassos que vêm antes. Então, estuda o compasso do trinado, e aí o compasso anterior e mais o trinado. Aí 2 compassos anteriores e mais o trinado, até você chegar ao início da frase longa. Dessa forma, você está treinando o trinado. E uma outra coisa que deve checar, talvez nos exercícios básicos, quando a gente está estudando exercícios técnicos, se a gente está pressionando muito quando a gente faz treinado labial. Treinado labial, a gente precisa de flexibilidade. E é difícil de ter flexibilidade se você está pressionando o bocal contra o lábio, que deixa o lábio preso e fixo. Aí é difícil de fazer um treinado labial bem eficiente, bem espontâneo, bem rápido, né? E usa a língua também para você fazer um treinado através de sílabas. Ai, 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 a língua faz ai, 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 ai. Dessa forma, não precisa ficar preocupado com a embocadura, de mexer a embocadura, né? Pensa, ai, 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 ajuda a gente a treinar dessa forma. Tira um pouco do peso na embocadura, né? Deixar a embocadura trabalhar menos. Ok? Então, isso é um pouco do meu pensamento do estudo diário. Dentro do possível, um aquecimento, depois segunda sessão durante o dia, os estudos de Copras, Maxwell Alfonso, enfim, transposição. E, por último, terceira sessão, música, concertos, sonatas e peças solo, que é muito bom estudar peça solo nessa pandemia, né? A gente não está tocando com ninguém. Pega uma peça solo, pega um suíte de Bach para cello, fica tocando. Nossa, suíte de Bach para o cello, melhor coisa para trompa, quando não pode tocar com ninguém. São músicas riquíssimas, difíceis, não só tecnicamente, mas musicalmente. As progressões harmônicas são complexas e sempre muito bom estudar os suítes de Bach para trompa solo. De preferência, a transferência do Wendell Hoss, que foi um trompista americano que fez a primeira transcrição dessas sonatas. Então, já falei pra caramba, queria ouvir perguntas de vocês. Maravilha, professor. Com certeza, tenho certeza que todos estão ouvindo atentamente. O senhor já respondeu várias perguntas que eu iria fazer, né? Tá. Mas tem uma pergunta, professor, específica do Beethoven. Ele pergunta o que o senhor acha do método Daniel Burg, Burg ou Burger, não sei ao certo muito bom. se o senhor recomenda. Grande trompista, muito bom. Eu só queria falar uma coisa, e eu citei muito Michael Thompson e Barry Tuckle. Um perigo de certos métodos é que são escritos por os melhores trompistas. E os melhores trompistas, às vezes, acham tudo fácil. Então, os métodos deles, às vezes, são dificílimos, porque os exercícios são fáceis para eles. Então, tem que ter cuidado com isso, porque tem métodos que... Eu não sei se você conhece a sequência do Fran. Fran foi um trompista belga, professor do Philippe Farkas. E o caderno de estudos dele
Rapaz, se você fizer... dizem que ele fazia essa sequência todo dia antes de cada concerto. Ele foi a primeira trompa da Sinfônica de Chicago durante muitos anos, mas já 100 anos atrás. 100 não, 80 anos atrás. Esse caderno, se eu fizer isso, eu vou para o hospital, fácil. Cara, é muito difícil, é muito cansativo, é impossível. Então, tem muitos métodos maravilhosos, mas os mais famosos, às vezes, são escritos pelos melhores trompistas, que têm muita facilidade. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Mas eu acho que cada trompista deve buscar o que funciona para ele, né? Facas pode não funcionar para algum trompista. E o Daniel Burg também pode não funcionar para alguns trompistas. Michael Herzl, os métodos são ótimos, mas pode não funcionar para todo mundo. Michael Herzl tinha um agudo impressionante, era tão fácil para ele, né? Então, é claro que o método dele nem sempre vai abordar tópicos para o trompista que tem menos facilidade, talvez, entendeu? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Agora, claro, o aluno sempre quer estudar com os melhores, né? Então, por isso que a gente, às vezes, procura os métodos dos melhores trompistas, quer saber o que Stefan Dorr toca, o que o Eric Towilliger toca, né? Radovan Vlatkovic, o que ele toca, né? Mas eu garanto que o Bárbara estuda o Emanuel Kauski. Os tchecos eles dão muito mais atenção para os estudos líricos, muito mais do que os problemas técnicos que os americanos gostam de analisar, entendeu? A escola tcheca é muito mais voltada para a música, para cantar melodias e melodias líricas, assim. Eles dão muito mais valor para isso. Então, é bom a gente conhecer, saber disso e correr atrás desses caminhos, entendeu? Talvez um pouco de tudo é muito bom. E é bom você conhecer esses métodos todos e tirar o melhor de cada, né? Tem trompistas ótimos que não gostam do Philip Farkas. E tem trompistas ótimos que só fazem Philip Farkas. Cada um, né? Cada um. É um sapato, né? Um tênis Nike do último modelo, tamanho 44, é maravilhoso, mas não serve para mim, que é muito grande, né? Não adianta comprar um tênis maravilhoso se não for o tamanho certo, né? Trompa é assim também e os métodos para trompa também, né? Então a gente precisa, eu acho que toda informação é válida, mas a gente precisa aprender a nos ensinar, estabelecer e montar o nosso plano de estudo que funcione, e não apenas eu fiz 3 horas de escala hoje, eu vou melhorar. Nem sempre, você pode não melhorar. E outra coisa, o trompista Frank Lloyd falou para mim uma vez, eu tive uma aula com ele, muito tempo atrás, mas ele falou que ele estuda assim 20 minutos, mas é 100% focado, ouvido, 100% de concentração, 20 minutos, porque depois disso você acaba ficando desatento, não consegue pensar tão bem. Então, isso, estuda de 20 minutos, aí para, descansa, aí volta depois. E outra coisa, o ouvido funciona muito melhor de manhã cedo. A gente está descansado, não ouviu o barulho de trânsito, não ouviu o maestro gritando. Então, é bom a gente estudar de manhã cedo, de preferência antes do ensaio, 8 da manhã, seja o que for. Isso é bom. Quando a gente chega em casa de noite, depois de não estudar nada,
a sessão de estudos não é tão boa quando já está cansado. Então aproveita para estudar de manhã, que é melhor. Ok? Mas procurem ouvir. Aliás, você falou em Daniel Boog, ele também tem uma edição ótima dos suítes de Bach para cello. Vale a pena conferir. Grande trompista. Mas muita facilidade também. E por ter muita facilidade, isso pode ser um perigo para nós, porque o que é fácil para ele, para a gente nem sempre é. Fantástico, Okay? professor. Professor, o Luiz Miguel ele tem uma pergunta, por gentileza. Boa noite, professor. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta que foge um pouco de técnicas de estudos, mas é algo importante para o estudo, creio que não só para mim. Eu estava usando o bocal do Will Sanders e eu vejo que o senhor também usa muito Paxman e estou com o bocal Paxman, só que algumas dificuldades de estudo de concerto. Para tocar um concerto de Mozart, o que o senhor acha que eu devo fazer de diferente usando um bocal Paxman? É assim, só questão de concepções mesmo. Bom, complicado essa pergunta, porque vários fatores importantes. Um solista vai se especializar em determinado tipo de repertório e provavelmente vai fazer grandes concertos em acústicas ótimas. Nem sempre a gente pode tocar em acústica boa aqui. E tem a questão também do que combina com o seu instrumento. Um bocal JK é ótimo, mas não é a melhor escolha para instrumentos americanos, por exemplo. A saída, o rabo, né, é diferente, a medida diferente bom, vários fatores. O bocal JK tem uma articulação ótima, uma resposta muito imediata, muito melhor do que da Paxman. Mas, olha, é uma preferência muito pessoal. Agora, eu acho que a articulação do Paxman, principalmente para Mozart, não é tão precisa, não é tão clara quanto a articulação do JK. Eu estou, claro, generalizando isso, né? Porque JK faz bocais vienenses de vários tipos, e bocais muito grandes, pequenos e tudo, como o Paxman também. Então, eu estou falando assim de bocais assim medianos, tamanho médio, assim, que a maioria usa. As duas fabricantes têm qualidade. Eu comecei com o bocal Paxman, eu acostumei. Já experimentei de todo quanto é tipo, e já passei um tempo usando JK e Schilk e outros, mas acabo voltando para Paxman. Não sei se é memória muscular, ou, não sei, acostumei. E olha que eu acho difícil tocar com a Paxman, tem muitos problemas, eu acho precisão de ataque não é legal, mas eu gosto do som. E eu sou um trompista que tem que fazer um pouco de tudo. Toco em orquestra, eu faço gravações, toco em quinteto de sopros, faço meus solos de vez em quando. Eu preciso de um bocal que funciona para isso. E o Paxman tem um som legal no estúdio. JK, para mim, no estúdio, ele fica com um som muito claro. Eu tenho um som um pouco claro em geral, comparado com outros trompistas. Se eu usar um bocal mais claro como o JK, eu começo a achar meu som, eu não gosto. E para ter um som um pouco mais escuro no JK, eu preciso usar um modelo bem maior. E aí eu tenho mais outros problemas de agudo, de resistência. Mas bocal JK é excelente para tocar para um solista. Ainda mais Mozart, que exige
uma articulação muito clara e muito leve, né? Eu acho que o bocal é um detalhe, não é o problema. É claro que a gente não consegue tocar sem bocal, né? Precisa de um bocal para tocar, mas o problema não é com o bocal. Eu acho que o bocal mediano, seja Yamaha, Alexander, Schilke, Bach, não sei. Isso é um detalhe só. Agora, nenhum bocal faz tudo. Sempre tem. Eu acho que o bocal é bom quando não faz nada ruim, nada mal feito, né? Não adianta você escolher um bocal que tem agudos ótimos, mas não consegue tocar grave. E uma quina na borda de uma forma que a gente consegue atacar com precisão, mas a ligadura fica raspando todas as notas. Então, medidas mais medianas, assim, né? Uma borda média, nem muito redonda, nem muito achatada, uma taça nem muito fundo, aquelas coisas. Tudo médio, sim, normalmente ajuda. Mas combinações com o instrumento. É claro que um bocal Paxman vai combinar melhor com o instrumento Paxman. E um bocal Alexander combina bem com o Alexander. Um JK também combina bem com o Alexander. É muito relativo, mas tem algumas coisas, alguns pontos que a gente precisa obedecer. Mas que é coisa, não é um bocal que faz a gente tocar, né? Então, é isso. Se quiser articulação mais clara, estuda o método Arban de cornetim. O melhor método para articulação, ao meu ver, é Arban. E vale a pena ter. Estudo muito na Inglaterra esse método. Acho que Frank Lloyd toca isso de cor, o Arban. Aquelas variações no final do livro, nossa, brincadeira para ele. E durante o tempo ele usou bocal Paxman. Depois foi para Engelbert Schmidt e agora eu acho que está usando WHF, se não me engano. Toca bem do mesmo jeito, né? Então, é muito relativo. Mas JK é muito bom, é dos bocais que tem a melhor articulação possível. Mas eu nunca não consegui me adaptar muito. Talvez porque eu estou acostumado com a Paxman, que eu uso não sei quantos milhões de anos. Então, é mais difícil de eu mudar. Ok? Fantástico, professor. Obrigado, Muito obrigado, Miguel. professor. Pessoal, tudo que é bom, né, geralmente dura pouco. É impressionante a quantidade de conhecimento do professor Felipe Dória. A gente está caminhando para o final, só para saber se alguém tem uma pergunta. A gente tem um tempinho ainda. Eu queria falar uma coisa que Sim, sempre professor. me intrigou um pouquinho sobre métodos de trompa. Vocês devem ter visto o método do Oscar Franz. Não sei se vocês veem. É um dos métodos Sim. mais antigos e mais usados. Aliás, a explicação para a mão direita da campana do Franz Strauss eu acho excelente. Mas, nossa, os exercícios são muito cansativos, caramba. Se o aluno começar com aquilo, caramba, acho muito, muito pesado. Ou naquela época, o equipamento era muito menor, muito leve, bem possível, né? Antes da trompa dupla, trompa simples cansa bem menos, tem menos metal do que a trompa dupla ou trompa tripla. Mas esses métodos antigos, eles são muito rigorosos. Caramba, o método do Joseph Chantel, que eu citei no início da nossa conversa também, páginas e páginas, notas longas, bem... Isso foi o pai da trompa vienense, né, para quem não conhece. E eu adoro o som da trompa vienense, como outros trompistas também admiram. Então, vale a pena conferir esses exercícios do Chantel, mas
muito pesado também, muita nota longa, muito cansativo. Mas talvez, por usar um instrumento menor, talvez cansa menos, né? Eu não sei. Eu nunca estudei muito trompa vienense para saber. Mas a gente sabe que Franz Strauss usava uma trompa pequenininha em si bemol para aguentar aquelas óperas de Wagner, né? E hoje parece que o que que ajuda a gente em algumas coisas atrapalha em outras. Por exemplo, uma trompa tripla da Alexander, você tem que fazer um curso de musculação para usar aquela trompa. E claro que muito mais esforço para a gente fazer aquela coluna de ar vibrar dentro do instrumento para fazer som, porque é muito metal aquele instrumento. Então, não, ele ajuda a gente em algumas coisas, mas em outras não, né? É tudo o trompista tem que andar na corda bamba sempre, né? Se o bocal faz uma coisa legal e outra coisa não faz. Se o instrumento tem um agudo bom, o grave não faz, ou a máquina é ruim, ou alguma coisa, a afinação é ruim. É isso para todo mundo, né? A gente não pode embarcar nessa viagem de ficar experimentando bocal e instrumento achando que vai resolver todos os problemas. Resolve um pouco, mas cria outro também, né? Porque precisa de um tempo de adaptação, né? Todos nós sabemos que a mudança de bocal, opa, maravilha, no dia seguinte, pô, legal, depois de uma semana, tá esquisito, tá ruim, não sei o quê. São outros problemas, né? É a mesma coisa. É exatamente assim. Não é? E Professor, a gente perde muito tempo e muito dinheiro correndo atrás dessa ilusão, né? exatamente. Professor, eu tenho. Também. Vocal é sempre uma paranoia. Professor, eu tenho uma pergunta, por favor. Muitas das vezes na orquestra as coisas não acontecem como nós gostaríamos que elas acontecessem. Nunca. Como ser resiliente na orquestra, por exemplo, após um solo no concerto que não foi tão legal? Como não deixar que isso nos abale, assim? O que o senhor poderia falar a respeito disso? É difícil. É bem chatinho, né? Nossa, muitos concertos que eu fiz que eu vou para casa chateado, caramba, não saiu legal, ou por causa de uma bobagem, ou não sei, outras coisas. É terrível, mas a gente aprende a relevar e todo trompista erra, todo músico erra, e a gente precisa saber não ligar tanto para isso. Eu estava conversando outro dia com Ira Levin, que é o nosso maestro do Teatro Municipal. E ele gosta muito de trompa, conhece muita coisa de trompa. E ele falou que quando ele morava nos Estados Unidos, e ele fez um concerto, tocou o Trio de Brahms, ele toca muito bem piano. Tocou o Trio de Brahms com um trompista norte-americano muito bom também. E ele estava doente, sentindo muito mal, pensou em cancelar o concerto. O violinista estava com problema no braço e também não queria tocar. E o trompista tinha tocado de manhã, de tarde, e tinha um concerto de noite no Trio de Brahms. Estava exausto e estava dizendo que a embocadura estava horrível. Tá? Eles não queriam fazer um concerto, mas fizeram, e todos acharam que foi muito ruim. Mas a crítica falou super bem do concerto, e eles ouviram a gravação depois, e todos gostaram. Os problemas que cada um teve não ficaram tão aparentes. Então, às vezes, a gente toca e não fica satisfeito com a nossa performance, mas quem é leigo não percebe. E, às vezes, a gente acha que toca bem, e o cara fala, o que houve? Está ruim hoje, né? Oh, mas eu toquei bem. Não, está horrível. Às vezes é acústica, às vezes afinação. Outro dia um colega meu estava tocando o concerto da Sinfonia de Beethoven, ele falou, não, eu belisquei uma nota, puxa, estava bom, assim, não foi legal. Aí eu ouvi a gravação, eu não percebi, eu sou trompista, fiquei ouvindo, cadê a nota ruim? Eu não ouvi, porque as trompas ficaram longe no mix da gravação, aí ficou legal. Sabe, a gente tem que saber relevar e relaxar. Errar é humano, mas às vezes o nosso erro
é tão insignificante que não, né? E às vezes mostra que a gente é trompista, todo trompista erra, né? Mas eu fico chateado também. Hoje eu gravei o Sonata de Beethoven em vídeo, daqui a uns dias vai ser postado. E a primeira passada foi legal, umas coisas que podiam ter saído melhor, mas beleza. Aí eles gravaram sem emenda. Aí o cara, não, a gente não tem tempo para emendar, porque isso tem que publicar logo. E toca tudo e é isso aí. Aí a pianista, no final, ela falou, não, tem que fazer de novo, porque eu parei numa hora, não pode. Vamos fazer. Aí o cara, não, tem que fazer tudo de novo, então. Aí, vamos lá, tudo de novo. Aí eu já comecei a pipocar umas coisas. Assim. Aí tem um outro negócio lá que o cara que estava gravando fez um barulho, teve um barulho no teatro. Aí, na terceira vez, volta tudo de novo. Aí na terceira vez já não estava... Tem coisas que saíram melhores no início e coisas que não que saíram bem, né? Sabe? É paranoia também, né? Você tem que relaxar, paciência, fazer o quê? E a gente fica maluco, né? Querendo uma das coisas assim talvez difíceis de ser, perdão, caiu. Uma das coisas difíceis do trompista quando você toca muito tempo. Por exemplo, Quinto de Tchaikovsky. Mais uma vez tem que tocar em Tchaikovsky. E tem que ser melhor do que a última vez que você toca. Senão você fica, mas a última vez que eu toquei foi melhor. Você não pode pensar dessa forma, né? Você tem que ter paciência. Porque senão fica uma competição contra você mesmo. Cada vez querer tocar melhor, daqui você só não dorme, você fica maluco. Relaxar, curtir a música, esse é o principal, tocar da melhor maneira possível. Porque se ficar comparando com coisas que você já fez ou deveria fazer, é difícil, né? E um trompista de orquestra, quantas vezes ele vai tocar aqui de Tchaikovsky? E Pavane e não sei o quê, entendeu? Tem que relaxar e curtir a música. E como Katie Woolley falou, que é a primeira trompa da Consequable, ela falou assim, você tem que pensar no big picture, no contexto geral da partitura, da peça, e você é só um pedacinho, assim, insignificante às vezes. E a gente não pode ser egoísta achando que uma nota vai estragar o performance, né? Às vezes não é isso que faz o grande espetáculo. Não sei se vocês já ouviram uma gravação do Fritz Reiner com a Sinfônica de Chicago nos anos 50, da Sinfonia Doméstica, Farkas tocando primeira trompa. Olha, a parte de trompa tem vários escroques ali, 3 ou 4, mas a gravação é de uma energia e musicalidade, assim, eu fico arrepiado ouvindo aquela gravação sempre. E tem erros, provavelmente eles gravaram direto, com poucas emendas. Naquela época, né, não tinha tecnologia como hoje, né, que eles fabricam a gravação, né, é nota por nota, praticamente. Eu acho que qualquer trompista vai ter problemas de pontaria, seja em Berlim, em Viena, qualquer lugar. Ninguém é perfeito e a gente tem que conviver com essas deficiências que a gente tem com a trompa, né? Todo mundo vai falhar e a gente tem que disfarçar da melhor maneira possível, mas é duro. Eu já frequentemente vou para casa triste porque uma coisa não saiu bem e principalmente quando eu estou me sentindo bem, estudei, a bocadura está legal, está beleza, e aí acontece um negócio que a trompa é assim, paciência. Fazer o quê? Eu fiquei até mais tranquilo agora ouvindo isso de você, professor. Ficando mais velho, é difícil tocar. Né? A gente tem que ser máquina, maestro quer ser máquina. Né? Não pode errar, tem que ser perfeito sempre. Nossa, é brabo. Agora, uma coisa, Alan Sivell
falou muitos anos atrás que ele achava que grande maioria de notas escrocadas é concentração. Se você ficar muito focado e concentrado, a porcentagem de notas erradas diminui bastante. E ele era um cara, quem tocava com ele ficava assim, era um cara assim, era grande, forte e meio zangado. Nossa, o pessoal tinha medo de falar com ele no ensaio, porque ele era tão intenso assim, e tão intenso, não tenso, intenso. Fazia tudo de uma forma com tanta qualidade, tanta cobrança, né? E ficava muito, sabe, muito focado na hora de tocar, muito compenetrado. Sabendo tocar assim é bom, né? Porque às vezes a gente erra porque está... Eu erro muito porque alguém está mexendo ou fazendo bagunça ou falando no ensaio e tal, aí fico irritado, aí eu erro. Entendeu? Eu lembro, uma das últimas vezes toquei a Pavane no Teatro Municipal, o flautista na minha frente, no concerto, ele estava limpando a flauta, olhando, assim, mexendo na minha, sabe? Pavane tem aquele clima assim de tristeza, né? Porque uma criança morreu e tal, uma coisa assim tão tranquila e triste. E lá tá um flautista limpando a flauta, assim, no concerto, no palco, assim, sabe? Essas coisas me derrubam às vezes, né? Então, Maravilha, professor. Cada um com seus problemas, né? Obrigado. Bom, pessoal, infelizmente a gente chegou no horário combinado, assim, daria para ficar horas e horas aqui com o professor Felipe, né? Muito conhecimento. Que fica para próxima vez. Opa, com certeza, professor. E te agradeço muito por ter tirado um tempinho da sua agenda, que eu sei que é corrida. Tenho certeza que hoje foi um grande aprendizado para todo mundo e é sempre um prazer te ouvir, professor. Obrigado pelos ensinamentos, obrigado, né, por ter tirado um tempinho da sua agenda e foi espetacular. Não tem adjetivo que eu possa utilizar para descrever o que foi a aula de hoje. Muito obrigado, legal, professor. Prazer todo meu e muito legal trocar ideias com colegas, com amigos, com músicos e trompistas. E na pandemia vamos estudar peças solo, suíte de Bach, Fica a dica. Isso aí, beleza. Professor, muito obrigado, uma boa noite, tudo de bom, saúde, tá? E assim que sair a sonata do Beethoven, compartilha com a gente, por favor. Não vou falar para ninguém. Grande abraço, professor. Abraço para todo mundo. Uma boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Abraço. Abraço. Sigur. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.